Ok. Bom, então, vamos lá. Eu vou fazer, o que nós vamos fazer hoje vai ser uma aula bastante prática. Nós vamos trabalhar com a regressão linear no SPSS e fazendo o exercício junto, a gente vai revisando cada um dos conceitos que a gente viu nas aulas passadas e que vocês leram nos exercícios. Então, acho que vai ser um fechamento assim, dessa parte de regressão, para todo mundo. Então, assim, se alguém tiver qualquer dúvida, usa a aula de hoje para perguntar, porque aí a gente consegue fechar esse conteúdo. Bom, então, já vou pedir para vocês abrirem o SPSS, todo mundo. Tem um arquivo no MTI compartilhado que chama Água Rede 2010. Não é o Água 2010, não. É um outro arquivo, Água Rede 2010 SNIS. Por favor, vocês copiem para o computador de vocês e abram no SPSS, tá bom? Todo mundo achou? Desculpa, água? Água Rede 2010. Certo? Porque o arquivo que a gente estava trabalhando antes, né, com os exemplos, era só informações do SNIS, Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Agora a gente vai colocar alguns dados do censo do IBGE também. Tá solto. Achou? É o Água Rede 2010. Isso, exatamente. Esses copiam, não movam. E todo mundo conseguiu abrir? Certo. Então, nós vamos trabalhar na nossa aula com 3 variáveis. Uma que chama consumo 1, que está aí. Esse vocês já estão cansados de saber, que é o consumo de água per capita. Ou seja, consumo de água dividido pela população total. Esse é o que a gente já tem trabalhado nas aulas anteriores. E agora a gente vai acrescentar 2 informações que são do censo do IBGE. Uma é renda per capita, que na verdade já tinha mais ou menos uma variável semelhante no SNIS, mas agora a gente está usando a mais atualizada do IBGE. E a outra é PROPRED, que na verdade é a proporção de domicílios servidos por rede de água. Então, quer dizer, a gente está pegando essa variável do censo e a gente vai, o que a gente vai querer fazer? Fazer uma regressão múltipla, né? Usar 2 variáveis preditoras para tentar explicar a nossa variável y, que é o consumo de água. Essa vai ser a nossa rota na aula de hoje. Bom, então, primeira coisa, a gente vai começar fazendo os nossos testes de correlação. Da mesma forma que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, né? Então, a gente vai pegar o quê? Vocês vão entrar lá em análise, correlações, e vão em correlações bivariadas. Certo? Aí no correlação bivariada, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, vai passar para a caixinha de cá essas 3 variáveis que a gente quer. Consumo 1, própria rede e renda PIT, né? Renda per capita. E aí assim, não tem muito mudança não. A gente vai gerar o coeficiente de correlação de Pearson e com teste de significância com 2 extremidades, ou seja, pode ser negativa, pode ser positiva, a gente está fazendo só uma análise exploratória mesmo. E pode mandar aqui para criar o flag com correlações significantes, mas não precisa preocupar muito não. Aí, só mandar gerar OK. Acho que todo mundo conseguiu gerar essa tabelinha aqui, de correlação. Então tá, então vamos começar a interpretar. Algumas a gente já tinha visto na aula de correlação, não é? Por exemplo, correlação entre consumo, por exemplo, o que vocês veem aqui? Aqui é a correlação de Pearson, a significância e o número de elementos. Então, o que vocês veem? Consumo com ele mesmo, deu 1, né? Óbvio, porque a variável está relacionada a ela mesma. Então vocês veem assim, toda variável com ela mesma dá 1, né? E o que a gente vê? A variável, se pegar a variável consumo e ver a correlação tanto com a porcentagem de atendimento de água, de abastecimento de água, quanto com a renda, deu esses valores. O que isso significa? Vocês podem interpretar para mim?
forte porque ela não está por perto de um, mas que ela é positiva. Tem para os dois, não é isso? E a significância, o que significa? Vocês veem aqui, ó, a significância aqui entre essas duas. Difícil dar o caso. Isso, exatamente. Então a gente poderia rejeitar a nossa hipótese nula e acatar a hipótese experimental de que é significativo. E aqui a gente vê o número de casos, né? Que é entre 4.417. Não são todos os municípios do Brasil. Mas, quando a gente pega a correlação entre a quantidade de a proporção de abastecimento de água e a renda, o que a gente vê aqui? Como que vocês podem interpretar? Hein, gente? Pode falar, fica à vontade. Todo mundo tímido? Bom, o que vocês veem? É positiva também, só que é menor do que quando você pega a relação do consumo, né? Agora, vocês acham que isso é uma coisa boa ou ruim? Ter essa correlação entre proporção de abastecimento de água e renda per capita para o nosso modelo? Acho que não, porque independentemente da renda, o abastecimento ele tende a ser... Alguém tem... A renda e o... A renda e a proporção de abastecimento de água. E a proporção, elas não parecem ter relação entre si. Então... Bom, ela tem uma relação aqui, ó. E é significativo. É isso que eu queria falar. Então pode falar, o que você queria falar? Tudo bem. Alguém? Com essa correlação não sendo tão forte, quer dizer que em alguns lugares onde você tem a renda menor, mesmo assim a proporção de abastecimento pode ser maior, não é? Sim, quer dizer, isso, a relação entre essas duas variáveis, ela é menor do que em relação a y, isso é bom. Agora, o ideal era que elas não tivessem nenhuma relação entre si. A ideia, quando a gente está querendo construir um modelo de regressão múltipla, é que as variáveis x, as preditoras, elas não tenham relação entre si, mas que elas tenham uma correlação muito boa com o y, que seria o nosso consumo. Isso seria o ideal. Porque o que pode acontecer? Por ter correlação, pode ter o que a gente chama de multicolinearidade. Vocês lembram que a gente estudou isso? Multicolinearidade? Alguém consegue explicar o que é a multicolinearidade? Multicolinearidade é justamente quando a sua variável preditora tem correlação entre si. E aí qual que é o problema? O problema é que quando essa parte delas que está muito relacionado, às vezes o SPSS, na hora que gera a regressão, ele não sabe se ele atribui mais peso a uma ou a outra. Porque na verdade ambas explicam do mesmo jeito a variável y. Então o seu modelo ele fica instável. Então, quer dizer, ele diminui a confiança do seu modelo. Então, a gente vai ver assim, isso aqui é só um aviso, assim, ó, pode ter um problema aqui, não significa que tem problema não. Aí depois a gente vai ver como que a gente testa aqui ao longo da aula, como que a gente testa de uma maneira mais eficiente, tá certo? De uma maneira mais geral. Bom, então, a gente já viu a correlação, agora a gente vai ver os diagramas de dispersão. Eu trouxe esse slide da aula anterior, não sei se vocês lembram, é o diagrama de Ascombe. O que ele é? São 4 grupos diferentes, 4 amostras diferentes. Para cada amostra a gente tem um valor para o x e para o y. E a gente quer fazer uma regressão para explicar o y a partir do x, em cada uma dessas amostras. Aí o que acontece? Se a gente pegar a média do x em cada uma dessas 4 amostras, a média do x é a mesma. A variância do x é a mesma.
Média do y é a mesma em cada uma. Variância é a mesma. Correlação entre x e y é a mesma. Entre x e y aqui é a mesma. Aqui sempre 0,898. Quer dizer, é uma correlação boa. E a regressão linear é a mesma em cada uma dessas amostras. E agora eu pergunto para vocês. Isso é suficiente para falar que essas amostras que o modelo em cada uma dessas amostras tem a mesma qualidade? Vocês acham que é suficiente? A questão é que não, porque quando a gente vê o diagrama de dispersão, cada uma tem um diagrama de dispersão diferente. Que a gente está colocando o x e o y, né? Então, quer dizer, essa primeira, o 1, ele tem uma boa distribuição ao longo da reta. Dá para ver assim, que está tudo mais ou menos próximo, né? Da reta, caminhando direitinho. Qual que é o problema que tem nessa daqui? Vocês conseguem me falar? Não é linear. E aí, além disso, vocês conseguem falar mais alguma coisa? Algum problema que essa não linearidade vai causar? Se concentra muito no lado esquerdo, né? Exatamente. Isso vai criar o que a gente chama de dependência. A gente não consegue falar que os resíduos são independentes. Porque quando o x está diminuindo, quando o y está diminuindo, os resíduos são todos negativos. No meio, são todos positivos. Então, às vezes se você tirar um caso aqui, você praticamente consegue prever onde que ele vai ser, ou qual que vai ser o resíduo. E não é isso que a gente quer que os resíduos sejam aleatórios, como se fosse aqui. Pega um próximo do outro, às vezes ele é negativo, às vezes é positivo, negativo. Você não consegue achar um padrão. Os resíduos eles têm que ser independentes. Aqui, vocês conseguem falar qual que é o problema? Nesse diagrama de cá? Exatamente, um valor atípico. E aí, o que ele está influenciando na nossa linha aqui de regressão? O que ele está fazendo? Acho que é a inclinação da reta, né? Ele está puxando, exatamente. É isso mesmo. E aí isso vai criar um outro problema, que é o mesmo problema aqui que a gente estava falando de dependência de resíduo. Porque o que vai acontecer? Aqui todos eles vão ser negativos, de um lado só da reta, tá vendo? Então vai criar um outro, a gente não vai poder também satisfazer a independência dos resíduos. E esse aqui, vocês conseguem me falar qual que é o problema? É um outlier também, não é? Poderia pensar, porque se você tirasse esse aqui, ia virar um modelo aqui, né? Para cima. Mas tem uma outra questão, vocês se lembram, é o outro nome comprido, além da linearidade, da multicolinearidade. Homocedasticidade. Por que tem um problema aqui? Por que não tem homocedasticidade? O ponto ele está influenciando mais no modelo, na construção? Essa é a consequência. É a consequência. Mas assim, está indo no caminho certo. Agora, por que ele está influenciando mais? Ele tem um valor muito mais alto que os outros. Tem a ver também. Está quase lá. Mas essa que é a ideia. A ideia é o que é? A ideia é que é importante que os pontos sejam distribuídos ao longo da reta, de uma maneira mais ou menos igual. Aqui eles estão todos concentrados, a maioria em um canto e muito pouco no lado de cá. Então esse é o problema que a gente chama de heterocedasticidade. Se eles estão bem distribuídos, a gente fala assim, é homocedasticidade. Certo? Acho que esses diagramas foram bons para a gente revisar, relembrar as coisas que a gente viu na aula passada. Agora sim, vocês estão lembrando assim, quais são os problemas, né, que a gente tem, que podem atrapalhar a regressão de vocês. Bom, e agora, quando vocês mandaram gerar, gerou o diagrama de dispersão? Quando vocês fizeram esse daqui? Vocês podem olhar na variável de saída de vocês? Agora, Não? Então tá, então vamos gerar. Vocês vão em... Eu vou pedir para vocês para gerar o diagrama de dispersão da variável y, o consumo de água,
com a renda per capita e outro da variável y com a qual que é a outra, gente? Proporção de abastecimento de água. Vocês vão fazer o quê? Vai em gráficos, né? Caixas legadas, aí tem gráfico de dispersão por ponto. Vocês conseguem achar? Aí clica na opção da diagrama simples e aí simplesmente coloca as duas variáveis que vocês querem, no eixo X e o eixo Y. Gráficos, caixas de diálogo legadas, né? Acho que é isso. Isso, consumo 1, que é uma. Não, é diagrama de dispersão. Vocês conseguiram achar? Quais são as variáveis? É consumo e renda? Um é consumo e outro é renda PIT, né? Renda per capita. E aí você criou um diagrama. Aí depois você cria um outro diagrama, que é o consumo 1 como Y e a proporção de abastecimento de água, aquele PROPRED, né? PROPRED. Qual vai ser o eixo Y? Eixo Y é o consumo, que é a variável que você quer explicar. E o eixo X, a sua variável preditora. Tem alguma diferença você usar o gerador de gráfico das caixas legadas e você tivesse com aquele... O interativo? Olha, em geral você consegue fazer a mesma coisa. Às vezes tem uma opçãozinha ou outra, por exemplo, para gerar a curva normal em algum histograma, ou, por exemplo, para você dividir, por exemplo, entre várias regiões do Brasil, por exemplo, né? Criar um histograma para cada região, que às vezes tem em uma e não tem na outra. Mas é pouca diferença. Assim, em geral você consegue fazer a mesma coisa. Mas às vezes assim, vale a pena olhar, tentar de um jeito e do outro e ver, porque às vezes tem alguma opçãozinha que é interessante de formatação de uma e na outra. O ideal era que fosse igual. Eu acho que isso é muito mais lógico. Mas não é o caso, né? Eles não fizeram igual. Então vocês conseguiram fazer? Vocês conseguiram gerar um gráfico mais ou menos desse tipo? Renda per capita, consumo, própria rede, consumo. Todo mundo conseguiu? O consumo e renda, esse gráfico aqui vocês já viram antes, várias vezes, né? A gente já está trabalhando com essas variáveis há muito tempo. E como é que vocês interpretam esse diagrama de dispersão? Pensando nessas características que a gente viu aqui, no de trás. O que vocês acham? O que vocês acham aqui? Me respondam, vocês acham que a relação é linear? Esse aqui? Parece. Uhum. Tem algum outro problema relacionado, por exemplo, casos atípicos? Vocês acham que... A questão é muito concentrada de uma A heterocelasticidade, sim, que aqui está muito perto da linha, aqui está muito longe, né? Exatamente. E tem alguns casos bem atípicos, né? Que estão bem longe, né? Que podem estar atrapalhando a sua regressão. Tudo bem, mas aqui a gente conseguiu interpretar. E no de cá, que essa é a primeira vez que vocês estão vendo. Vocês acham que parece ser linear? Não? O que parece? Exponencial, ótimo. O que mais que vocês conseguem pensar? Tem valores atípicos? Tem alguns, né? E além disso, vocês acham que questão de homoelasticidade, heterocelasticidade, o que vocês acham em relação a isso daqui? Os dois estão mais concentrados Do lado direito. Então mais espalhados também, né? Não só mais concentrados, como também mais espalhados. Enquanto aqui eles estão mais próximos. Isso também pode ser um problema. Então a gente vai ter que investigar isso fazendo os testes
específicos para ver assim, será que os nossos outliers estão atrapalhando muito o modelo? Tem os testes. Será que, por exemplo, será que a homocedasticidade ou heterocedasticidade está atrapalhando o nosso modelo? Tem os testes. E a questão da linearidade. Viu que os dados não estão lineares, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar transformar eles. A ideia é sempre você tentar transformar para o seu x ficar linear com o y. Essa que é a ideia. Então, como que a gente faz isso? A gente vai tentar fazer algumas transformações. Esse aqui eu trouxe o slide da aula anterior, que eu tinha mostrado para vocês alguns exemplos. Então, por exemplo, quando a gente tem esse tipo de relação aqui, que é aquela que a gente viu, né? Que você tinha falado exponencial, não era isso? Então, a gente pode utilizar esses dois tipos de transformações para tentar linearizar os nossos dados. Então é isso que a gente vai tentar fazer na prática. Vamos lá, então? A gente vai transformar a variável prop_rede utilizando duas funções diferentes. Uma é elevar ao quadrado e a outra é exponencial, ou seja, é o número neperiano elevado a x, né? São as duas maneiras que a gente vai tentar trabalhar aqui. Então, vocês lembram como é que faz para chegar lá? Transformar, calcular e gerar a nossa expressãozinha. O que vocês vão colocar? Aqui vocês vão colocar o nome da variável de resposta. Eu coloquei aqui, por exemplo, xp_rede, por exemplo. E colocar a expressão numérica. A expressão numérica, normalmente a gente clica aqui em todos, né? Aí lista aqui embaixo todas as expressões. Você pode ir lá e clicar duas vezes no xp. E aí ela vai gerar aqui. E depois você escolhe a variável aqui no centro e joga ela no meio da sua função. Todo mundo conseguiu gerar essa expressãozinha aqui? Tá. Você pode digitar também, mas normalmente eu acho mais seguro a gente clicar, copiar daqui para cá, porque tem menos chance de você errar na hora de digitar. Mas se você quiser digitar, às vezes você pode até copiar e colar, às vezes você já tem uma expressão maior pronta que você quiser trabalhar, isso aí é tranquilo. E aí assim, gerou a expressão, deu o nome da variável de resposta, clique em OK. Aí vocês olham lá nos dados de vocês se gerou uma coluna nova com o nome da nova variável. Conseguiram gerar? E aí vocês vão fazer o próximo, que chama, por exemplo, square rede, por exemplo, que é o da rede, o próprio rede elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado, vocês lembram, esse aqui, ó, que é dois asteriscozinhos, vocês veem aqui embaixo, não é o de cima, um asterisco só não, o de baixo, que é 2, né? Então simplesmente coloca o próprio rede, dois asteriscos, e aí o número 2. E coloca o nomezinho, eu coloquei SQ na square rede, que é, na verdade, quando a gente coloca SQR, é square root, né, que é raiz quadrada. SQ squared, que aí é só assim, variável tal ao quadrado. Então, todo mundo conseguiu gerar? Apertou OK, apareceu no editor de dados a variável nova, né? Então agora o que eu vou pedir para vocês fazerem? A gente vai fazer o diagrama de dispersão de novo. Vamos fazer um diagrama de dispersão do consumo 1 com essa variável ESP_rede e outro do consumo 1 com o SQ_rede. Dois diagramas de dispersão. Vocês já sabem, né, como fazer. Professor, a última não deu certo, a última transformação. Não deu? É para colocar a variável e os dois pontos, é isso? Os dois asteriscos. Vamos olhar. Depois. E 2. Isso. Esses alunos partem aqui deve ser diferente, né? Esse aqui é SQRT, que é raiz quadrada. O que a gente quer fazer, a gente quer elevar ao quadrado, né? Certo?
todo mundo conseguiu fazer? Então vocês fazem, todo mundo fez o diagrama. Eu espero você fazer, Letícia, tranquilo. Todo mundo fazendo então o diagrama de dispersão. E vai gerar alguma coisa parecida com esse, né? Vocês conseguiram? Ficou parecido? Ou com o elevado ao quadrado e com o exponencial? Ficou mais ou menos? O que vocês conseguem perceber, olhando, comparando com o original? O que mudou desse aqui para esse aqui, por exemplo? Só que tipo, isso mudou bastante. Tem mais dados. Eles também estão concentrados na direita, espalhadinhos. Mais espalhados. Em relação à linearidade, o que vocês acham? No caso do quadrado ficou Linear. linear. E esse aqui você acha que não ficou linear? Ou exponencial? Menos. Acho que menos. Uhum. Só que assim, é algo difícil de ver porque são tantas bolinhas aqui dentro que às vezes fica até difícil, né? Por isso que a gente vai precisar de usar um indicador quantitativo para ver se realmente vai melhorar ou não. Então eu vou pedir para vocês agora para fazer de novo a correlação. Só que agora a correlação vocês vão incluir, além daqueles que a gente já tinha colocado, vocês vão incluir essas duas novas variáveis que vocês criaram. Vou fazer uma super caixa de correlação. Que aí todo mundo conseguiu fazer? É igual a gente fez a primeira, que era com 3, agora com 5, né? Aí, talvez vocês tenham colocado numa ordem um pouco diferente da que eu coloquei aqui, mas vamos tentar procurar. Assim, a gente tinha o próprio rede, né? Que ele tinha uma correlação com o consumo, certo? Quando você criou o exponencial de rede, o que aconteceu com a correlação? Aumentou um pouco, né? Continuou significativo. Então não teve mudança na questão de significativo, mas aumentou. Então quer dizer, melhorou a nossa relação entre as variáveis. E com o próprio rede ao quadrado? Melhorou ainda um pouquinho mais, não foi? Então, vocês falaram assim, parece estar mais linear, né, o ao quadrado do que o exponencial. Realmente vocês conseguiram ter uma intuição correta. Mas é tão pouquinho, 6,28, 6,33, mas a intuição de vocês está boa. Foi legal. E aí, também significativo. Então, o que está aparecendo? Está aparecendo que melhorou, né? E o que aconteceu com a relação com a outra variável dependente? Era 0,418, aumentou também, não aumentou? Então, quer dizer, também aumentou um pouco o risco do nosso problema de multicolinearidade. Porque o ideal é que aumentasse aqui e diminuísse aqui. Só que não foi o que aconteceu. Então, tem esse problema. Isso aqui é um bom exemplo para vocês pensarem para o trabalho de vocês. Ou seja, o legal, vocês podem até incluir isso no trabalho, vocês tentarem transformações diferentes. Aqui eu mostrei para vocês. Vocês não precisam fazer outras além dos que a gente aprendeu em aula, não. Então, por exemplo, exponencial, elevado ao quadrado, quais as outras que a gente tinha aprendido também, né? Raiz quadrada, logaritmo, invertido, né? 1 sobre x em vez do x, por exemplo. Vocês podem fazer esses testes e gerar um quadradão grande mesmo. Pode ser um quadradão com muitas transformações. E ver qual que fica melhor para vocês. Qual deles que tem uma maior relação com a sua variável y, que você coloca em primeiro lugar. Aí você escolhe e fala assim, essa aqui está boa. Depois disso, você pode pensar aquelas outras coisas. É normal, né? Mas o mais importante para vocês, uma coisa que eu já falei nas aulas passadas, a questão da distribuição normal, ela é importante para o y, que é o consumo. Os outros, o x não precisa ter distribuição normal.
Vocês não precisam preocupar tanto não. Mas o Y é importante que ele tenha distribuição normal. Então às vezes você vai ter que fazer uma transformaçãozinha primeiro no Y, para você criar uma distribuição mais normalizada. E aí vamos supor que foi aqui, por exemplo, SQR, por exemplo, raiz quadrada de consumo, né? Aí você escolhe L e vê quais das outras variáveis, as transformações que melhoram com relação ao seu Y transformado. Por exemplo, eu estou dando um passo a mais do que a gente fez aqui. Mas é uma coisa que vocês podem fazer para o trabalho de vocês, tá bom? Bom, então, o que a gente fez a partir disso? Antes, no inicinho, eu falei para vocês que a gente ia utilizar 3 variáveis. Consumo, renda per capita e o próprio rede. Depois que a gente fez as transformações, a gente pode tomar a decisão. Vamos substituir o próprio rede pelo elevado ao quadrado, SQ rede. Então a gente já melhorou o nosso modelo e vai substituir uma das variáveis para a gente. Certo? Todo mundo entendeu por que a gente escolheu? Melhorou a correlação, né? Conseguiu melhorar a questão da normalidade, conseguiu distribuir melhor em relação à reta. A gente viu, né, aqui no gráfico que parece estar mais bem distribuído em relação à reta direitinho. Então foi uma opção legal. Bom, e aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a nossa regressão múltipla. Então vou pedir para vocês para analisar a regressão linear. A gente já fez uma regressão linear 2 aulas passadas, não sei se vocês lembram, foi simplesinha, a gente fez era renda per capita e consumo de água. Só que aí agora, o que eu vou anotar para vocês, vocês tem isso aqui que chama bloco 1 de 1, vocês estão vendo? A gente vai poder comparar opções. Então, lembra que a gente na aula passada a gente viu que tem os métodos hierárquico, passo a passo, que você vai modificando assim, quantas variáveis o seu modelo consegue comparar? É isso que a gente vai fazer. Primeiro, o nosso bloco 1 vai ser a dependente ao consumo de água. Falar nisso, tem que beber água. Mas, e a independente à renda per capita. Certo? Aí, vocês vão clicar em próximo, vai gerar o bloco 2. Bloco 2 de 2. Esse bloco 2 nós vamos colocar, além da renda per capita, o SQ rede. Para que isso? A gente vai querer comparar como que melhora ou piora o nosso modelo, comparando essa regressão aqui com a do nosso bloco 2. Essa é o que a gente chama, e eu queria mostrar para vocês, assim, a gente está usando esse método Enter, tá vendo? Todo mundo está vendo o método Enter? O método Enter é porque é o que a gente chama de método hierárquico. A gente vai falar assim, coloca essa porque eu estou mandando. Vocês podem clicar, quer ver se tem, cliquem aqui no Enter, vocês vão ver que tem Stepwise, Remover, Backward, Forward. Esses outros métodos são métodos automáticos. Que ele vai assim, coloca primeiro a que tem mais correlação, aí depois coloca a segunda que tem menos, ou então coloca todas, esse é o forward, né? Ou backward, coloca todas, depois tira a que tem menos correlação. Então, esses métodos são bons quando você tem assim, muitas variáveis e vai dar muito trabalho você trabalhar com todas elas, mas o ideal que a gente vai trabalhar aqui, que são poucas, é a gente trabalhar com o método hierárquico baseado no que a gente chama, acha que teoricamente é mais importante. Então, na literatura, fala que a mais importante é a renda per capita, em estudos anteriores. Mas a gente quer testar também com o SQ rede. Então, quer dizer, no trabalho, quando a gente está escrevendo um trabalho, a gente fala, a literatura fala que essa daqui é mais importante, mas nós vamos colocar, fazer pelo método hierárquico essa aqui como segunda opção, e você vai trabalhando desse jeito. Cita a referência bibliográfica, é isso que a gente faz. E, bom, eu quero mostrar para vocês algumas opções. Então a gente vai clicar, por exemplo, em estatísticas,
Eu vou pedir para vocês marcarem esses aqui e eu vou explicar cada uma delas em separado. Então, por favor, marque assim, estimativa, intervalo de confiança 95%, matriz de covariância não precisa, aí coloca ajuste do modelo, não precisa alteração do R quadrado, coloca descritiva e diagnóstico de colinearidade. E aqui, residuais, coloca o Durbin-Watson e o diagnóstico caso a caso, só os valores acima de 3 desvio padrões. Não preocupa agora, parece muita coisa, né? Mas nós já vimos tudo nas aulas anteriores, eu vou mostrar para vocês. Ó, primeiro, coeficiente de regressão. De estimativa, é o que a gente vai mostrar? Os valores dos coeficientes. Lembra o beta 0, beta 1, né? Que era beta 1 multiplica x, beta 2 multiplica x2. A gente vai colocar tanto o valor deles quanto a estatística de significância. Ou seja, para saber se tem a chance dele ter sido gerado ao acaso ou não, se ele é significativo. Intervalo de confiança, a gente também trabalhou com isso. O que é? A ideia é o seguinte: você trabalha com o erro amostral da sua amostra, baseado, por exemplo, no número de amostras, e vê com 95%. A estimativa vai te dar um valor só para o coeficiente. O 95% de confiança vai falar assim: em 95% das amostras que você tirar, se você tirar, por exemplo, 100 amostras com elementos diferentes, né, com essa mesma quantidade de elementos, o valor do coeficiente vai alterar de um limite superior até um inferior, com o valor estimado no meio, né? Ou seja, a estimativa te dá o valor central, o intervalo de confiança vai te dar um intervalo, onde estaria 95% das vezes. Então, quer dizer, esse intervalo vai ser maior se o seu modelo não for muito bom. Se o seu modelo for bom, suas amostras forem boas, vai ser o intervalo de confiança vai ser pertinho. Então tá, e matriz de covariância, a gente calculou correlação, não é? Nos testes anteriores. Vocês lembram qual que é a diferença de covariância e correlação? A diferença é porque a correlação é assim, a covariância dividida pelo desvio padrão. Então, a correlação sempre varia entre 1 e menos 1. Já a covariância ela pode ser valores muito grandes ou muito baixos, depende da escala dos dados que você tem nos seus elementos. Só que a gente não vai utilizar ele não. Bom, e aqui? O que a gente vai ter aqui? Ajuste do modelo são o que a gente já estudou. Vocês lembram? O teste F, né, que é para ver se o seu modelo foi gerado ao acaso ou não, né, se o seu modelo como um todo. Você testa a hipótese nula de que você não precisa dos seus coeficientes. O R, que é a correlação da saída do seu modelo e o Y observado. O Y estimado e o Y observado, você faz a correlação. O R2, simplesmente eleva ao quadrado o R, né? A gente chama de R quando você tem uma regressão simples. Uma variável x para explicar o y. Quando você tem duas ou mais variáveis, a gente chama de R múltiplo. Você calcula, em vez de você calcular a correlação do x com o y, a gente viu na aula passada, você calcula a correlação do y estimado com o y observado. Certo? A saída do seu modelo com os dados observados. E tem esse R2 ajustado, que o que ele faz? Ele dá uma penalidade. A gente viu isso na aula passada, não viu? Esse R2 ajustado? Eu acho que sim. O que ele faz é o seguinte, se o seu modelo é muito complexo, ele diminui o seu R2, ou seja, quanto mais variáveis você acrescenta no seu modelo, ele dá uma penalidade, ele subtrai um valorzinho do seu R2. Qual que é a ideia? A ideia é que quanto mais simples o seu modelo, melhor. Modelos com muitas variáveis, eles costumam ser menos confiáveis. Por isso que ele é um índice interessante de utilizar quando você está comparando, por exemplo, uma variável com duas variáveis, por exemplo. Aí você compara o R2 ajustado, para ver se valeu a pena. Se acrescentar uma variável aumentou o R2 ajustado, então vale a pena acrescentar uma variável.
Se não, aí pode não ser legal. Porque normalmente, sempre que você acrescenta uma variável, o seu R2 aumenta. Mesmo que seja um pouquinho, ele aumenta. Mas o R2 ajustado nem sempre. Então ele é uma variável mais interessante para comparar. Alterações no R2, ele simplesmente subtrai o R2 de um bloco com o R2 do outro bloco. Mas aí a gente não precisa fazer esse, a gente já vai olhar os dois. E descritivas, aquela mais simplesinha, tirar a média da variável 1, desvio padrão da variável x, y, x2, quer dizer, para cada uma das suas variáveis você calcular a média, desvio padrões e o número de observações. Coisa que a gente já fez, né? Inclusive na análise de correlação. E por fim, também tem essas correlações parciais e semiparciais. Vocês lembram quando a gente estudou elas? Foi no finalzinho da aula de correlação. Que eu lembro que eu dei o exemplo para vocês, por exemplo, de resultado da nota da prova tentando ser estimada com duas variáveis, que era a ansiedade antes da prova e o tempo que a pessoa estudou para a prova. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estimar a correlação, por exemplo. Qual que é a correlação entre... Porque agora, o que vocês fizeram é o seguinte, correlação entre consumo de água e renda per capita, não é isso, por exemplo? A pergunta que ele vai fazer é o seguinte, qual que é a correlação de consumo de água e renda per capita se a gente manter a porcentagem de abastecimento de água, aquele próprio rede, constante? Ou o inverso, por exemplo, qual que é a relação entre consumo de água e a porcentagem de abastecimento de água na cidade se a gente manter a renda per capita constante? A gente fala se a gente controlar a renda per capita. Esse que é o termo técnico correto. Mas a gente também não vai descer nesse tipo de detalhamento agora não. Mas no trabalho de vocês, se vocês quiserem, também vocês fiquem à vontade. A gente viu na aula, é só vocês voltarem na aula de correlação, que lá no finalzinho explica. Bom, e tem o diagnóstico de colinearidade, ele vai gerar uns testes para ver se o nosso modelo tem problema de colinearidade, se alguma das variáveis está com problema. Lembra que a gente viu que as nossas duas variáveis preditivas têm correlação entre si? Então a gente vai marcar aqui para gerar, para a gente ver se realmente está atrapalhando. Certo? Bom, agora os resíduos. Resíduo é o seguinte, você tem um valor do y observado, que é o valor que a gente tem na nossa tabela, por exemplo, aí no consumo de água. E você tem o seu valor de y estimado, que é aquele que o seu modelo tentou prever. Certo? Por exemplo, para cada município ele tenta prever, assim, usando as outras variáveis, qual que é o valor do y. Essa diferença entre o valor observado e o valor previsto pelo modelo é o resíduo. Então o resíduo ele pode ser positivo e o resíduo pode ser negativo. Essa que é a ideia. Então você conseguiu entender o que é o resíduo? Eu já tinha entendido antes aqui, veio um monte de palavra aqui por cima, eu fiquei, meu Deus. Ah, tá. Mas é isso, o resíduo. Que a gente calcula na fórmula é o Ezinho, né? Coloca um E assim, por exemplo. O modelo, sai do modelo mais o erro, né? Que é o nosso resíduo, é igual ao Y observado. E aqui a gente vai fazer testes usando os resíduos. Porque lembra que a gente tinha que ver aquela questão da independência dos resíduos? Vocês estão distribuídos mais ou menos de maneira aleatória ao longo da reta? Então, um teste é o Durbin-Watson. Ele vai te dar um valor que, se ele for... A gente viu ele na aula passada. Se ele for próximo de 2, tá ótimo. Então, bem aleatório. Se ele for menor do que 1 ou maior do que 3, aí você já começa a ter problema com seus resíduos. E o outro que a gente vai marcar é diagnóstico caso a caso.
que é isso? Ele vai pegar cada elemento seu e vai mostrar, por exemplo, falar assim, ó, porque o que a gente vai colocar na saída do SPSS, né, onde tem os gráficos e tudo, ele vai mostrar assim, para cada linha da sua coluna, não, cada linha da sua tabela, ele vai falar valor de saída observado, o Y observado, consumo de água, valor de saída previsto e a diferença entre os dois. Lembra que eu falei que o resíduo é a diferença entre o valor observado e os valores previstos? E a gente pode colocar, o que a gente está querendo fazer aqui, é para mostrar só os acima de 3 desvios padrões. Vocês lembram por quê que a gente está colocando 3 desvios padrões? Qual que seria o motivo da gente colocar isso? Vocês conseguem perceber por que a gente está colocando 3? É o valor que vai dar fora da curva normal. É. Exatamente, porque 99,9% dos nossos casos tem que estar menores do que 3,23, né? Só que aí a gente coloca 3 para ficar mais fácil. E 99% tem que estar entre menor do que 2,5 mais ou menos, ou 2, né? E 95% tem que estar menor do que 2. 99% menor do que 2,5. E 99,9% menor do que 3. De distância, né, de desvio padrão. Aquela questão da curva normal, lembra do score Z? Essa que é a ideia. Então a gente vai checar que o que está acima de 3, normalmente o que está acima de 3 desvios padrões, a gente fala assim, esses são valores atípicos. Então convém a gente inspecionar eles separadamente para ver assim, olha, vamos tentar ver qual que é o problema que tem aqui nessas variáveis. Certo? Então, fez isso, apertou continuar e aí a gente vai entrar em gráficos aqui. O que a gente vai querer gerar nos gráficos? Primeiro, vamos pedir para vocês gerarem aqui uma variável que chama zpred, que seria valores previstos padronizados da variável y. Por que a gente está querendo ver padronizado? Justamente porque a gente está trabalhando aqui com desvio padrão. Lembra? Distância do desvio padrão. Então, por exemplo, valores acima de 3 vão ser problemáticos para a gente, não é isso? Então, ele vai colocar o seguinte, vai padronizar a sua variável y, vai colocar aqui como no eixo x. Vocês vão colocar isso aqui, escolher para mim, tá bom? zpred, vocês vão escolher o zpred aqui e colocar no eixo x. E a padronização do resíduo no eixo y. Qual que é a ideia? A gente vai ver assim, conforme a predição do seu modelo gera valores altos ou baixos, como que vai ser o valor dos resíduos. Os resíduos vão ser mais positivos, por exemplo, quando os valores do seu modelo são baixos, ou vão ser mais negativos quando são altos. A ideia é que eles sejam sempre espalhados. Depois a gente vai mostrar isso graficamente, a gente viu na aula passada, esses gráficos de resíduos. Foi a última coisa que a gente viu na aula passada. Mas eu vou revisar com vocês. Os outros a gente não precisa entrar muito não. Por exemplo, estudentizados é bom quando, por exemplo, o número de casos da sua amostra é menor do que 130. Porque aí vocês lembram, quando é menor do que 130, é melhor você usar a distribuição de student do que você usar a distribuição normal. Então, por exemplo, se você estiver utilizando menos de 130 elementos na sua tabela, em vez de ser o padronizado do resíduo e do predito, você pode utilizar o estudentizado, por exemplo. É uma possibilidade. Esses outros aqui a gente não vai trabalhar muito não, então não precisa preocupar tanto. E a gente vai mandar também gerar gráfico de resíduo. Fazer um histograma para ver se os nossos resíduos eles se distribuem de uma forma normal, ou seja, vai ter poucos resíduos com valores muito altos, poucos resíduos com valores muito baixos. A ideia é que eles estejam mais ou menos numa distribuição normal. E o gráfico quantil-quantil da normal. Vocês lembram o que é plot?
né, que a gente fez, todo mundo fez na análise exploratória, com o QQ-plot a gente vai também ver se os nossos resíduos estão seguindo uma distribuição normal. E aí manda continuar. Bom, aí vocês vão mandar também, eu vou pedir para vocês gravarem, usar a opção salvar e gravar essas opções. Nós vamos ver elas umas por umas. O que esse salvar faz? Porque antes todos os resultados vão sair naquela tela de saída do SPSS. Agora, colocando aqui em salvar, a gente vai gravar o resultado na tabela de vocês, na tabela de dados. Então, você consegue salvar, por exemplo, o Y previsto para o seu modelo, ou padronizado, como uma nova variável da sua tabela de dados. Isso vai ser interessante porque vocês podem gerar gráficos que vocês acham mais interessantes, criar coeficientes de correlação, vocês podem fazer várias coisas, inclusive mais para frente, vocês vão poder, por exemplo, gravar os resultados da tabela e exportar, por exemplo, para o QuantumGIS ou para o Geoda, fazer análises lá também. Então é interessante, assim, a gente gravar os resultados do modelo na nossa tabela de dados, né, para fazer as nossas análises. A gente pode, por exemplo, ordenar do mais alto para o mais baixo, no SPSS também, para analisar, ver qual que é o nome do município, por exemplo, também. Então vamos lá. Quais que a gente vai gerar? Bom, vou pedir para vocês marcarem valores preditos, o não padronizado e o padronizado, certo? Então quer dizer, é o valor do consumo de água que a gente está querendo prever, previsto, né? Tanto o valor, por exemplo, em metros cúbicos por habitante por dia, quanto o valor em score zero. E o valor ajustado. O que é o valor ajustado? O valor ajustado seria o seguinte: se você tirasse fora esse município e fosse tentar prever o valor dele com base nas suas variáveis x, quanto que daria esse valor? Ou seja, a gente tira fora o elemento e tenta calcular ele, para ver quanto que se chegaria próximo ou não. Aqui a gente vai calcular a distância. O que é essa distância? Essas distâncias, elas mostram assim, como que cada linha sua influencia muito ou influencia pouco o seu modelo. Então, a gente já viu distância de Cook. Assim, quanto maior a distância de Cook, mais o seu elemento lá influencia o seu modelo. Mais aquela linha daquele município influencia. E valores de alavancagem, que também às vezes chama de valores de influência, leverage values, é a mesma coisa da distância de quanto maior, mais influencia. Normalmente a soma de todos os valores de alavancagem dá mais ou menos 1. Então ele é interessante de observar, porque às vezes você tem uma variável, um elementozinho que explica 0,9% ou 90% do seu modelo, né? A influência é muito alta. Agora, se todos forem mais ou menos assim um valor parecido, aí todos os seus elementos têm influência parecida. Bom, a gente vai gerar também o valor de beta padronizado e o valor de fit padronizado. O que essas estatísticas de influência falam? É o seguinte: se você tirasse, a gente viu elas na aula passada, se vocês tirarem o elemento fora, quanto que vai variar no seu coeficiente beta? Se tirar aquele município fora, aquele coeficiente que você multiplica o x, né, na equação, ele vai variar quanto? E o resultado no y, que é o defit, vai mudar quanto? Padronizado, né? Na forma de score z. Sempre é bom colocar o padronizado porque você tem valores de referência. Quando a gente está trabalhando com muitas variáveis diferentes, cada uma numa escala, se você não comparar o padronizado, às vezes a gente fica meio perdido. Mas também, se vocês quiserem ver o valor, tipo, na forma de sem ser padronizado, também dá para fazer. Só mandar aqui. E a gente pode mandar incluir a matriz de covariância, se quiser também. Pode mandar, mas a gente não vai analisar muito não. Vocês podem marcar aqui também, tá bom?
Certinho? Aí a matriz de covariância vai gerar correlação também, outras coisas a gente já calculou. Bom, aí o que acontece? Quando você marca aqui, eu coloquei esse slide aqui de referência para vocês, porque ele vai criar as variáveis com esses nomes. Então, para o trabalho de vocês, vocês voltam no slide, quando vocês mandarem para gerar no trabalho de vocês, para vocês olharem o que significa cada uma dessas variáveis aqui, tá bom? Tem lá no livro também, Descobrir Estatística, também vocês podem olhar. Mas é importante, porque vocês vão olhar aqui, por exemplo, ZPR, o que é isso? Né? É o valor previsto padronizado. Certo? Então, é aqui que vai ajudar vocês a interpretar. Então, por exemplo, leve é o valor centrado da influência, que na verdade é esse aqui, ó, valores de alavancagem. Está com um nome um pouquinho diferente, vocês podem perceber, porque às vezes assim, traduções diferentes o pessoal traduz de um jeito, traduz de outro. Então, o valor de alavancagem é esse leve, que é leverage values. CO é a distância de Cook, né, que a gente está mandando calcular aqui. Então, os resíduos... Opa! Cadê? Resíduos padronizados, né? Cadê o resíduos padronizados? Aqui, ó, ZRE. Então, cada um desse aqui vai criar um atributo lá, uma coluna a mais na sua tabela. Com esse nome. Bom, agora vamos interpretar os resultados. Todo mundo, então, vai colocar continuar e ok, tá bom? Conseguiram? Vamos lá. Então, primeira coisa, procurem estatística descritiva. Todo mundo viu? Simples, né? Fala a média, o desvio padrão e o número de casos. Mostrando o número de casos que você tem todos esses dados. Então, vem que o consumo padrão, a média é 24 metros cúbicos por habitante por dia. Renda per capita média no Brasil seria 500 reais, né? E a porcentagem média de abastecimento de água na cidade, 53%. E aí tem o desvio padrão. Bom, aí, correlação, vocês acharam a saída de correlação? Essa também a gente já viu, né? Vocês já calcularam ela antes, então não tem problema. É importante ver que a correlação está significativa. Todo mundo viu, né? Significativo. E esses valores aqui, né? Correlação, por exemplo, de renda per capita com consumo. Que é da rede com consumo, da renda per capita com a rede. Esses aqui vocês também já viram. Todas as correlações deram significativas. Mas nada de novidade para a gente. E aí, essa é a questão do problema da multicolinearidade, né? Que a gente viu entre a renda per capita e a proporção de abastecimento de água. Agora vamos lá, sumarização do modelo. Vocês viram aí? Gerou? Então tá. O que vocês mostram aqui do nosso R entre o modelo 1 e o modelo 2? Que são os nossos coeficientes de correlação. O que vocês conseguem perceber? O modelo com dois preditores explica melhor. Tem uma correlação melhor, né? Exatamente. E o R quadrado, na verdade, é esse aqui elevado ao quadrado. Então também não tem... Também nos dois aumenta do mesmo jeito, né? E o nosso R quadrado ajustado, vocês lembram o que ele significa? Ele é o que dá uma penalidade pelo fato de que o seu modelo está ficando mais complexo. Mas no nosso caso, nem teve penalidade direito. Por quê? Porque como a gente tem muitos municípios,
você não tem muito problema acrescentar uma variável a mais. Mas às vezes quando você tem, por exemplo, só 30 casos, 40 casos, quando você aumenta uma variável a mais, o seu R ajustado vai lá embaixo. Então também essa questão, quanto mais variáveis você tem, mais robusto é o seu modelo. O erro padrão da estimativa, né, se você quiser criar aquela questão de intervalo de confiança, por exemplo, do erro padrão também dá. E o teste de Durbin-Watson, o que significa? A primeira coisa, eu queria lembrar para vocês, o R quadrado, ele fala assim, quanto que o nosso modelo ele explica a variável y. Então, o que fala? Antes ele explicava 36% da variação, né, do comportamento da variável y. Agora ele explica 53%. É bom, melhorou. Mas ele não explica tudo. Então o que isso significa? Que podem existir outros fatores, outras variáveis que vão influenciar a nossa variável y, certo? Podem ter pesquisas futuras para conseguir encontrar outras variáveis. E por fim, o Durbin-Watson é aquele teste de análise dos resíduos, para ver se os resíduos são independentes. Lembra que eu falei para você? Se ele estiver próximo de 2, é o ideal. Mas o bom é assim, se ele estiver abaixo de 1 ou acima de 3, você pode ficar mais preocupado. O nosso deu 1,5. Então, 1,5 está aceitável. Não é um grande problema para a gente. Quanto que é preocupante? Abaixo de 1 ou acima de 3. Ah, tá. Sim, certo? Na verdade, são valores assim, muito gerais de referência. Um trabalho de estatística assim, muito detalhado, por exemplo, uma dissertação de mestrado, tese de doutorado, o ideal é que a pessoa vai no artigo do Durbin e do Watson, que eles falam assim, se você tem tantos elementos, tantos parâmetros, você consegue ter uma referência melhor. Mas se a gente está fazendo isso de uma maneira mais simplificada, simplesmente se tá entre 1 e 3, está aceitável, tá bom? Não tem nada muito preocupante. Bom, e agora a gente vai na nossa tabelinha de ANOVA. Vocês viram? Vocês conseguiram achar ela aí? Que ela vai calcular o nosso teste F. Vocês lembram dessa questão de que era quadrado do modelo, quadrados totais, quadrado dos resíduos, quadrado dos modelos? Já passou um tempo, né? Mas qual que é a ideia? Vou tentar fazer aqui o raciocínio para vocês ver se vocês conseguem lembrar das aulas anteriores. Quadrados da regressão, ela pega assim, quanto que o seu modelo é melhor do que a média, quer dizer, explica os seus dados melhor do que a média, e eleva ao quadrado para cada um dos elementos, ou seja, se a média explicava tanto, e o meu modelo explica tanto, eu vejo a diferença do meu modelo para a média, e eleva ao quadrado. Aí dá esse valor aqui. Dos resíduos, é o seguinte, é o que o nosso modelo não explica. Então pega a distância entre o nosso modelo e o resíduo, o nosso modelo e o valor observado, né, calcula o que a gente chama de resíduo, não é isso? E eleva ao quadrado. Somou para cada uma das linhas esse valor ao quadrado, chegou nesse valor aqui. E esse aqui é o valor total. O valor total, eu não lembro, não sei se vocês lembram do desenho como é que é. É a soma desses dois, e na verdade é a diferença entre o nosso valor observado de y e a média de y. Porque é o seguinte, o valor entre o y observado e a média dele é a soma do resíduo mais o que o seu modelo explica em relação à média. E o que tem aqui? Que também tem os graus de liberdade. Grau de liberdade, aqui vai ser sempre o número de parâmetros menos 1. Aqui vai ser o número de elementos do seu modelo menos o número de parâmetros.
E aí, para você calcular, e aqui é a soma. Então, para você calcular o teste F, o que você faz? Divide a soma dos quadrados pelo grau de liberdade. Dividiu esse por esse, deu esse, né? Dividiu por 1. Dividiu esse por esse, deu esse. E aí, o que você faz? Você vai dividir esse valor por esse daqui. Qual que é a ideia de todo teste de significância? Em cima é o que o seu modelo explica, e embaixo é o que o seu modelo não explica. Um dividido pelo outro. Então, regressão, o que o seu modelo explica melhor do que a média? Resíduo, o que o seu modelo, o erro do seu modelo, o que ele não explica? Então, dividiu um pelo outro, achou o seu teste F. Aí, o SPSS ele vai fazer, olhar numa tabelinha, assim, para essa quantidade de elementos, para essa quantidade de parâmetros, não sei o que, a chance desse valor ser tão alto, se é o acaso ou não. Aí ele te dá a significância. Então, o que essa significância aqui fala pra gente? Vocês podem me falar? Tá fácil, gente, olha. O que a significância aqui fala? Acho que a gente não tem chance nenhuma de ser o acaso. Exatamente. Então significa que o nosso modelo, de uma maneira geral, ele é melhor do que a média. A hipótese nula é o seguinte: a média é melhor do que o modelo. Para você calcular o y. Média é melhor você usar a média do y do que você usar o x. Aí aqui está falando assim, não, podemos rejeitar a nossa hipótese nula. Nosso modelo é melhor do que a média. E aí compara o bloco 1 e o bloco 2. Então o que vocês percebem aqui entre a diferença do teste F para os dois? O 2 é um pouquinho maior. Um pouquinho maior, mas muito pouquinho. Então assim, a princípio com esse, e os dois, o nível de significância foi o mesmo, né? Esse valor T aqui, que é o valor nível de significância, normalmente é o que você tem que olhar com mais cuidado. Porque esse aqui ele pode mudar, né, muito de um elemento para o outro, variar de acordo com a escala das variáveis, mas o importante é você olhar assim, é significativo? Não é? Isso que você quer olhar. Então, e aí vocês veem assim, como aumentou a quantidade de parâmetros, aqui diminuiu bastante, mas também diminuiu bastante o resíduo, né? Então um compensou o outro, no final das contas. Ou seja, você aumentou a quantidade de parâmetros, mas você melhorou bastante o seu modelo. Então aí um compensa o outro e o teste do F continua mais ou menos o mesmo. Bom, agora os coeficientes. Vocês conseguem visualizar essa? Acharam aí também? Então vamos lá. Primeiro, coeficientes. Lembra que tem uma constante, não é isso? A constante antes era 4,252. Agora a constante é menos, no bloco 1, bloco 2, menos 6,03. Isso tem valor real? Alguém pode beber menos 6,3 ml de água? Não tem, né? Mas também, ela não precisa ter um valor real, porque na verdade ninguém ganha zero numa cidade. Não, ninguém ganha R$0 por mês numa cidade que não tem nenhum abastecimento de água. São as duas variáveis que a gente está utilizando. Então, no final das contas, na prática, vai dar sempre um valor positivo. Então, não precisa preocupar tanto se esse valor aqui não fizer tanto senso, se na verdade, na hora que você vê os dados estimados reais, estiver funcionando. Tá bom? Outra coisa. Antes, a renda per capita, o coeficiente era 0,41. O que isso significa? Vocês conseguem interpretar para mim? Para cada valor na variável De renda, aumenta
0,041 na variável y, exatamente. Coeficiente de inflação. Isso, exatamente, inflação da renda. Agora aqui, o que aconteceu? Diminuiu, tá vendo? Passou para 0,027. Por quê? Porque uma parte dessa explicação passou para outra variável, dividiu a importância das duas, né? E então agora, se você aumentar R$1 na renda, no outro modelo aumenta 0,027 metros cúbicos por habitante por dia de consumo. E o que, na verdade, aumenta desde que você mantenha a outra variável constante. A gente até usei na aula passada aquela expressão ceteris paribus. Não sei se vocês lembram da história do cachorrinho. O cachorrinho é bonzinho desde que tudo se mantenha constante, né? Então aqui é a mesma coisa. Funciona linearmente 0,27 desde que a outra variável se mantenha constante, certo? E a outra variável também passa a contribuir. Cada valor que você aumentar em SQRede vai aumentar 31,886. Só que assim, isso aqui a gente está trabalhando com a porcentagem elevada ao quadrado. Ou seja, você tem que ter um pouco de... Sempre lembrar que isso aqui não é nem porcentagem. Quer dizer, cada vez que aumentar 1 na porcentagem é 100%, né? Mas essa aqui é elevada ao quadrado ainda. Então, quer dizer, é o que essa variação vai causar na outra. Porque a gente nunca vai ter uma variação de 1 no SQRede. Você vai ter uma variação, por exemplo, de meio, 0,1, 0,2, né? E aí vai causar uma variação na renda. Certo. Bom. Agora vamos... esqueci de colocar, passou para inglês, mas está a mesma coisa o valor. Desculpa, gente, porque eu deveria ter mantido a mesma aqui. Então vou manter aqui. Vamos olhar agora o nosso erro padrão. Certo? Vocês vão ver que o erro padrão aqui é muito pequenininho, tá vendo? Então o que isso significa? Que erro padrão padronizado, inclusive, né? Isso significa assim que se você pegasse uma outra amostra, mas também com 4.000 e tantos municípios, né, por exemplo, a variação no coeficiente de renda per capita ia ser muito pequena em ambas, 0,01, tá vendo? Quer dizer, se você fosse depois calcular, às vezes, o intervalo de confiança, alguma coisa, você ia ver que ia mudar muito pouco. O seu modelo é bem estável. Agora, o SQRede, ele é um pouco menos, ele já é menos estável. Então, a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado. Aí, por que a gente vai utilizar isso aqui? É menos estável, então a gente vai ter uma estatística para falar o seguinte: esse coeficiente aqui, ou esse, por exemplo, ele é o acaso, ou a chance dele ser acaso é muito pequena, né? É nulo. Aí a gente vai olhar aqui, significância, tá vendo? Aqui do lado. Todos eles, significância 000. Então, quer dizer, todos eles, a chance de ter sido acaso é muito, muito pequena. Certo? Isso quer dizer, o nosso modelo está parecendo bem robusto. Mesmo que tenha uma variância, por exemplo, no teste T, o importante é a gente ver aqui o valor P, né? Se é significativo ou não. Certo? Todo teste estatístico ele vai dar um valor. Porque você pode ir lá no artigo, olhar, interpretar e tudo, mas o mais importante é que ele sempre vai ter um valor de significância do lado. Esse que vocês vão ter que olhar com mais atenção, certo? Bom, e os coeficientes padronizados, o que é isso? Aqui é o coeficiente real no nosso modelo. Padronizado é quando você quer comparar a importância dos coeficientes entre si.
Por quê? Porque renda per capita e SQR rede estão em escalas diferentes. SQ rede está entre 0 e 1. Renda per capita está entre 100 e 2.000, por exemplo, né? Então, como é que você compara um com o outro, ver qual que é mais importante? Você padroniza. Aí, o que você vê aqui? O abastecimento de água parece estar sendo mais importante no seu modelo do que a renda. Vocês conseguem perceber? 0,45, 0,4. Então, no trabalho de vocês também podem fazer a mesma coisa. Vocês vão gerar o coeficiente padronizado e vão ver qual variável de vocês está sendo mais importante para o modelo de vocês. Aí você consegue ver se tal variável é mais importante, tal é menos importante. Bom, aqui a gente tem também um intervalo de confiança. Então, o que a gente... É aquela ideia. Se você pegar 100 amostras com essa mesma quantidade de elementos, quanto que poderia variar, por exemplo? A sua renda per capita. Entre zero, aqui, a média da nossa deu 0,41, né? Mas ela poderia variar de 0,39 para 0,43. Não é muito não, está tudo entre 0,4, né? Mas, tá, que vocês conseguem ter essa informação também. E aqui, no de baixo, era entre 0,26 e 0,29, o coeficiente que fica variável no intervalo. E no SQ rede, entre 30 e 33. Vocês conseguem ver assim, tem uma variaçãozinha, mas não é tão grande, né? Parece que está dando direitinho. E o VIF é o ponto mais importante que a gente precisava chegar. Por quê? É o que mede a nossa multicolinearidade. Esse aqui, na verdade, a tolerância é o VIF, é 1 dividido pelo VIF. Então, quer dizer, esses dois aqui são mais ou menos similares. Ou você precisa de um ou de outro. E aí, o que é? Se o VIF ou FIV, ou o que seja, for maior do que 10, você tem que ficar preocupado. Que o seu modelo tem problema de multicolinearidade. O nosso tem quanto? Antes ele era 1. Porque na verdade só tem uma na variável, né? Então como é que tem multicolinearidade? Não tem nenhuma. E quando você coloca duas variáveis, o valor de influência de cada uma deu 1,2, se algum deles tivesse dado acima de 10, aí você tem que ficar preocupado e talvez você pode decidir tirar ele fora do seu modelo. Mas como todos deram abaixo de 10, com valores bem próximos de 1, então a gente pode manter no nosso modelo. Vocês viram? Mesmo eles tendo correlação entre si, era 0,43, não era isso? Entre o renda PIT e o SQ rede. Na hora que você gera o teste estatístico, você vê que ele não está atrapalhando tanto o modelo de vocês. Então, quer dizer, a gente teve tanto pesadelo para estar assim, nossa, não vai dar certo, não sei o que, quando gerou aqui, falou, deu certo. Então, ficou feliz, não teve problema. Bom, agora, variáveis excluídas. Vocês conseguem ver onde é que está? Acharam essa tabelinha, variáveis excluídas? O que ela fala? Assim, praticamente... só para voltar aqui, que eu falei do vídeo aqui, que é o que vocês precisam utilizar, mas tem tolerância, na verdade, assim, é o seguinte, quanto mais próximo de 1, melhor, porque na verdade é 1 dividido por esse valor aqui. E aí é a mesma coisa. Se ele ficar acima de 0,2, significa que para cada variável, significa que está bom. Então deu 0,8. Mas na verdade só precisa olhar ou tolerância ou VIF. Ou FIV, né? Cada lugar escreve de um jeito. Ou um ou outro. Os dois são a mesma coisa. Só muda a forma de visualizar. Bom, um variável excluído, ele fala o quê? Ele pega para cada bloco, ele fala assim,
aquelas variáveis que você não colocou no seu bloco, o que elas podem melhorar ou mudar no seu modelo? Então ela chegava e falava assim, ó, no modelo 1 você não colocou o SQRede. Então se você colocasse o SQRede, o que ia acontecer com o seu beta? Por exemplo, ele ia melhorar o seu modelo significativamente e alterar? Qual que é a correlação parcial? Ou seja, se você manter a renda constante, qual que vai ser a correlação entre a SQRede e o seu Y? Qual que é o VIF, se você incluísse ele? Qual que seria a tolerância? Na verdade, todos esses valores aqui vocês já viram para cá. Esse é um caso muito simples, mas às vezes, por exemplo, você tem 20 variáveis diferentes, né? E você selecionou só 3 para o seu modelo, aí você consegue ver a lista delas todas e tentar ver, por exemplo, o que ela mudaria no seu coeficiente beta, o que ela mudaria, qual que é a correlação parcial, qual que seria o VIF, que seria a multicolinearidade. Então, você consegue, por exemplo, ter uma ideia de qual que seria a próxima variável que você gostaria de incluir no seu modelo, ou não. Mas, assim, para o nosso caso aqui nem faz tanto, porque são tão poucas, né? A gente já fez todas as possibilidades, com uma ou com duas. Mas se a gente tivesse uma terceira variável que a gente não incluiu no nosso modelo, em nenhum dos blocos, a gente poderia avaliar aqui também. Bom, agora vamos ao diagnóstico por casos. Vocês lembram que a gente colocou que a gente queria mostrar os casos só acima de 3 desvios padrões? Vocês lembram? A gente mandou assim, faz o diagnóstico caso a caso, todos que estão acima de 3 desvios padrões, porque a gente queria ver o quê? Os casos atípicos, outliers, né? Casos discrepantes. Aí tem aqui, o que ele vê? Resíduo padrão, o valor do consumo e o valor predito e o resíduo não padronizado. Ou seja, para essa linha 122, que era esse município de número 122, o consumo era 55. Quando preveu com o seu modelo, deu 15. Ruizinho, né? Aí o resíduo deu 40, porque é um menos o outro, certo? E quando você padroniza os seus resíduos, fazendo aquela fórmula de score Z, vocês lembram como é que faz padronização para score Z? Exatamente. Aí você pega esse elemento menos a média dos resíduos todos, dividido pelo desvio padrão dos resíduos todos, você chega nesse valorzinho aqui. Então, deram vários casos, né? Vocês viram aí quantos casos que deu? Mas deu um bocadinho. Quer dizer, na verdade, o ideal é que não desse nenhum, né? Ou pelo menos assim, você pensa, 0,1% de 4.117 daria uns 4 casos, provavelmente. Deu muito mais do que 4 casos. Então, um problema do nosso modelo é a quantidade de outliers, de valores discrepantes. Esse é um problema. A gente vai ter que viver com eles. Quer dizer, o nosso modelo não é muito bom, não é perfeito, porque ele tem uma quantidade de valores atípicos muito grande. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, olhar lá no tabela de dados de vocês, por exemplo, vocês podem olhar lá qual que é o número de casos 122. Vocês conseguem olhar lá na tabela de dados de vocês? Amazonas, por exemplo. Então é isso. Então assim, o ideal era que 95% dos casos ficassem entre 1,96, menos 1,96 e mais 1,96. Aqui tem muitos que estão acima de 3. E eu queria pedir para vocês, para olhar lá, né?
essas duas variáveis... Nossa, está em cima da hora. Bom, mas vamos lá. Seria, por exemplo, valores previstos não padronizados e valores previstos ajustados. Ou seja, os não padronizados é o que são os valores que o seu modelo está estimando para o X. Vocês veem aqui, ó, visualização de variável, né? Só para vocês verem. Aqui você tem todas essas variáveis que deve ter gerado na tabela de dados de vocês. O previstos ajustados que eu tinha falado para vocês é o seguinte: se você tirar aquela linha, quanto que ia mudar, né, no valor do Y. Ou seja, o valor previsto para o Y, caso essa linha fosse excluída, certo? Bom, aqui o ZPR e ZRE é o quê? O previsto padronizado, ou seja, a gente tirou o score Z, e o resíduo padronizado, também que a gente tirou o score Z do resíduo. CO, distância de Cook, que a ideia é que ela não deve ser maior do que 1. Se for maior do que 1, são casos muito influentes. E aí, por exemplo, vocês podem ir lá no dado de vocês, na editor de dados, ou seja, na visualização de dados, vai aqui no CO e manda ordenar da maior para menor. Ou seja, o maior valor em cima diminuindo, né? Aí vocês veem, conseguiram ordenar? Achar e viram qual que é o maior valor da distância de Cook? Quer dizer, nenhum deles deu maior do que 1, né? Então é uma coisa boa para o nosso modelo. Significa que não tem nenhum município, apesar de terem valores atípicos, não tem nenhum valor não tem nenhum município que influencia tanto o nosso modelo a ponto de tornar o nosso modelo não confiável. Então, se você tira um município só e coloca outro, o seu modelo não varia tanto, ele é bem estável. A gente também pode fazer a mesma coisa com o leverage value, que é aquele valor de alavancagem, que é mais ou menos a mesma coisa, só que vai dar entre 0 e 1. Então, vocês podem ir lá no leverage value também mandar ordenar por ele. Vocês vão ver que... que tem os valores que são maiores ou menores. Aí tem uma fórmula que a gente chama que é o número de parâmetros mais 1 dividido pela quantidade de casos. Então, por exemplo, 2 mais 1 dividido pela quantidade de casos, que ele seria um valor de referência, ou seja, variáveis com o leverage value, ou valor de alavancagem maior do que esse, são variáveis preocupantes. Aí vocês viram que tem algumas que são, né? Estão vendo? Várias que deram acima de 0,007. Não tem muitas? Então essas variáveis são preocupantes. Vocês podem ver qual que é a primeira aqui da linha? São Caetano, né? Pois é. É um dos probleminhas. E tem Niterói, Vitória, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre. Aí você começa a pensar, por que será que elas são tão diferentes? Será que existe alguma coisa nessas cidades que torna elas diferentes? Algum mecanismo, né? Essas questões teóricas que vão sendo levantadas, que a gente pode tentar pesquisar. Bom, e agora o defit, o debeta, nossa, lá em cima. Vamos lá, vamos indo rápido. Seria a diferença entre o valor previsto e o valor original. Ou seja, se você tirar esse elemento, como que ele vai modificar a predição do Y? Se você tirar esse elemento, como que ele vai modificar o coeficiente, o beta, né? Então, a gente já checou colinearidade, FIF, tolerância, está ótimo, né? Independência dos resíduos, ótimo. Lembra que ficou entre 1,5? Pronto, agora a gente vai olhar os gráficos. Então eu vou pedir para vocês, vocês conseguiram ver o histograma dos resíduos?
parece estar tá aparecendo como uma distribuição normal, não parece? Assim, pode ser que a gente pode fazer uns testes de normalidade, tem esses aqui, Shapiro-Wilk, Komologov-Smirnov, se quiserem fazer também pode, aí tem que olhar no arquivo de ajuda do SPSS, para ver se é normal ou não, mas a princípio, visualmente, está parecendo simétrica, né? Está seguindo mais ou menos a linha, só aqui no meio que está um pouquinho maior. Talvez ela pode estar um pouquinho leptocúrtica, né? Que seria o desvio padrão muito pequeno. E o que é plot? Você vê assim, que está mais ou menos próximos. Lembra que se segue aqui certinho, tem uma distribuição normal. Mas tem um desviozinho um pouquinho aqui e outro aqui, né? Aí pode fazer esse teste formal também para ver se está normal ou não. Bom, aí para referência aqui para vocês, por exemplo, normalidade, não normalidade, né? Mas isso vocês já fizeram análise exploratória. O que é plot normal e o que é plot doidão, né? Fora da normalidade. Vocês já estão acostumados já. E a questão da análise dos resíduos. A gente pode fazer essa plotagem, a gente viu na aula passada. O ideal é esse aqui, né? Seria desvio padrão dos resíduos e o valor da sua variável predita. Era o que a gente via no gráfico, que tinha uma linha, a gente simplesmente colocou a linha na horizontal. Aí você vê, por exemplo, problema de linearidade, né? Problema de homocidasticidade, vocês lembram? Muito próximo de um lado, muito variado no outro lado. Ou aqui problema de heterocidasticidade também na direção oposta, heterocidasticidade no miolinho e mais variado nos cantos. Essa questão de estar muitas concentradas fora, longe da linha e poucas perto da linha, por exemplo. Então, são esses problemas. Então a gente vai fazer eu vou pedir para vocês fazerem, vai ser a última coisinha, né? Pedir para vocês fazerem, aqui ó, vamos seguir aqui então, mas aqui vocês já sabem fazer diagrama de dispersão, né? Então para mostrar para vocês, regressão dos resíduos padronizados com o valor predito padronizado. Quer dizer, eram esses aqui, né? Que aqui ó, o ZPR e o ZRE. Vocês mandaram gerar, não mandaram? Então vocês devem ter ele aí já também. Então, o que vocês veem aqui? Tá? Tem algum problema? Parece, né? Heterocidasticidade. Está muito próximo aqui e vai aumentando. Então aqui a gente pode visualizar que é um defeito do nosso modelo. Quer dizer, nenhum modelo é perfeito, né? Então esse tem esse problema que não é difícil passar no teste da questão de homocidasticidade também. Então aqui a gente já viu não linearidade, então esse aqui eu já vou passar. E resíduos, a gente pode fazer também o resíduo para cada variável x também. Resíduo em relação à renda PIT. Esse aqui, o que acontece? Parece que está mais ou menos assim, próximo, né? Mas aqui, ó, parece que ele também tem muito poucos dados aqui e a maioria dos dados está do lado de cá. E tem uns valores discrepantes também, né? Para cima, que não tem para baixo. Então pode dar algum probleminha. E em relação ao abastecimento, parece que está melhor. Mas ainda tem um pouquinho, tá vendo que aumenta um pouquinho também? Então, não é perfeito, mas parece que está relativamente próximo. Bom, é isso, gente. Desculpa que eu tive que correr um pouquinho no final para dar certo, né? E aí, aula que vem, quinta-feira, a gente faz para assessoramento dos trabalhos. Então eu peço para vocês tentarem adiantar o máximo possível que vocês tiverem, trazer para cá. Aí vocês vão fazendo junto, eu vou dando dica e a gente vai... Quanto mais vocês já puderem me mostrar, melhor para vocês já fazerem uma apresentação melhor na terça-feira que vem, tá bom? Certo? Então tá. Então, obrigado aí para vocês, até quinta-feira. Tem alguma dúvida? Alguma coisa relacionada à matéria, disciplina, alguma coisa assim? Não? Então tá. Obrigado então. Até mais.